irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aí está, meus amados irmãos. O testemunho do nosso irmão é edificante, não é? Muito edificante, porque a pessoa passar por uma situação dessa e da forma como o irmão passou, só Deus na vida vai poder passar mesmo. Verdade, irmão. Deus abençoe o irmão seu. Eu dei graça para que essas experiências, inclusive o que nós podemos aprender aqui de maneira bem visível, olha o ministério que ele escolheu, né? Que coisa boa, não é? Embora pagou o preço, mas aquilo que a mulher fazia, hoje o Senhor faz, talvez faz até mais, né? Que bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para ler nesta manhã esse texto aqui de Marcos, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Glória a Deus. Evangelho que escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu queria que os irmãos lessem comigo, ou pelo menos me acompanhassem na leitura, percebendo, irmãos, alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Uma leitura muito conhecida, graças a Deus por isso, porque quando a gente fala anda com os conhecidos é mais fácil, não é? A nossa caminhada. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Então mostra que é uma sequência do trabalho de Jesus. E saindo ele de Jericó, depois de ter entrado em Jericó, quando ia saindo, com os seus discípulos, bem acompanhado, e uma grande multidão, veja que o ministério de Jesus está em pleno curso. Glória a Deus. Aí agora aparece um personagem, Bartimeu, o cego. Irmão, veja que é triste quando a pessoa é associada a um problema. Aqui está um homem associado ao grande problema da sua vida. Bartimeu, o cego. Filho de Timeu. Aí mostra que ele tinha família. Estava assentado junto do caminho, mendigando. Irmãos amados, como é que pode, com poucas palavras, a pessoa definir a vida de uma pessoa? É verdade. Cego, aí o texto diz, tinha uma família, mas a família não tinha condição de sustentá-lo, aí ele estava assentado. Isso não é bom não, não é bom não. Esse estar aqui é um estado de acomodação, assentado, junto no caminho. Então não estava no caminho, estava junto do caminho, então jogado do lado. E aí, por último, o estado econômico mendigo, que é o pior estado de uma pessoa, não é? É verdade. É esse estado aqui. Aí o texto vai dizer, 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, aí os irmãos estão ouvindo, era cego, mas não era surdo. Amém, queridos? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Olha o recurso. Começou a clamar e a dizer, o seu clamor é esse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Ele acreditava que Jesus poderia ajudá-lo. É verdade. Aí o texto vai dizer aqui, e muitos o repreendiam. Vocês estão vendo aqui agora a reação das pessoas que estavam ali naquele momento? Muitos o repreendiam para que se calasse, tentando dissuadi-lo do seu propósito, mas o texto diz que isso não abateu, não fez com que ele diminuísse a sua atitude, e o texto vai dizer, mas ele clamava cada vez mais. Veja que é isso que deve haver na nossa vida. Não é não recuar. Quando a coisa aperta, avançar mais. Glória a Deus, é? É verdade.
Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês observaram que ele não mudou? Não mudou? Não diminuiu? A frase continuou do mesmo jeito. A oposição não fez ele diminuir o propósito que ele tinha. Aí agora nós vamos ver o que acontece com Jesus. O que Jesus faz nesse momento? E Jesus parando. Irmãos, aqui pode parecer tão simples, mas não é. Nada parou Jesus nesse momento. É verdade. Nada conseguiria parar Jesus. Eu falo dos recursos humanos, a oposição, ninguém, não tinha o diabo, não tinha o inferno, ninguém poderia fazer Jesus deixar de cumprir o seu ministério. Mas aqui está um homem que faz Jesus parar. E Jesus parando, disse que o chamasse. Jesus não vai até ele. Ele tem que vir. Jesus disse: vem, ele podia vir, porque ele era cego, não era nem surdo e também não era aleijado. Né? E também tinha pessoas ali que poderia conduzi-lo até Jesus. É verdade. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. Bom, já observou que a coisa já mudou? Só em Jesus chamar, já mudou o negócio? A história Primeiro é que tem bom ânimo, ele estava desesperado. Aí agora já tinha uma palavra de ânimo para ele, né? A segunda coisa, ele estava sentado, agora se ele se levantou, não é? E a boa notícia, quem está chamando ele? É ele, Jesus, que está te chamando. Você recebe essa palavra nessa manhã? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele lançando de si a sua capa. Os irmãos vão ver agora aqui uma coisa tão linda, irmão, que eu vejo aqui. Poucas pessoas, eu confesso a vocês que eu ouvi falar sobre essa situação e olhar esse detalhe aqui. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então ele obedeceu. Ele fez o que Jesus mandou que ele fizesse. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Irmãos, olha a palavra que Jesus fala para aquele homem. O que é que você quer que eu faça por você? Aleluia! E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O meu problema é cegueira. Resolve esse problema e está tudo resolvido. Eu quero ver. Versículo 52 e último versículo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Deus abençoe por esse camarada. Não estava mais junto do caminho, já começou a ir pelo caminho. Já estava certo. A história terminou bem, né? Mudou. A história aqui é uma história que, irmãos amados, a história aqui de Bartimeu, ela é, na verdade, o que eu acho interessante, e queria que os irmãos percebessem bem, é que aqui mostra o curso da vida de um ser humano. Não mostra o princípio do nascimento dele, mas mostrou de uma fase da sua vida até aonde a gente podia pensar assim: meu Deus, não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui, justamente para a gente, já que para a gente não ficar com versículo por versículo, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente pontilhar algumas coisas aqui desse texto. Primeira coisa, meus amados irmãos, como eu disse aqui, Jesus em pleno curso do seu ministério. E aí, quando eu falo pleno curso, eu estou dizendo que Jesus tem um objetivo. Jesus está caminhando para algum lugar. Ele tinha uma direção, ele tinha um alvo. E esse alvo de Jesus, muitas vezes, apareceu, como o irmão citou aqui nessa manhã, citou Pedro, que até Pedro disse: ô Senhor, não vai não, vai para Jerusalém não, já que o Senhor vai sofrer lá, já que o Senhor vai ser, não é preso, já que vão fazer mal ao Senhor, não vai não. E Jesus entende que não é Pedro, mas é o diabo falando na vida de Pedro para poder impedir que ele fosse para o seu objetivo, ao seu grande alvo, né? O cumprimento da sua missão. E aí Jesus não para, Jesus vai adiante. Porém, meus amados irmãos, nesse texto aqui, Jesus, ele
entra em Jericó e vai saindo. Veja que, para a gente entender, o que Jesus fez em Jericó foi tão glorioso que quando ele sai, alguém se informa. Alguém soube o que aconteceu lá. Por exemplo, como Jesus entrou algumas vezes nessa cidade, e em uma delas, não sabe que ele salvou o publicano Zaqueu. Vamos dizer que Bartimeu tomou conhecimento disso, que ele não desprezou um publicano, uma pessoa odiada pela nação de Israel, porque um publicano ele era tido como um traidor, ele deixava de estar na sua fé e passava a ser funcionário de Roma. E como os publicanos eles eram tidos como pessoas que defraudavam as pessoas, então com certeza o ódio por Zaqueu era muito grande. E aí Jesus mostrou o seu poder indo até a casa desse homem. E esse homem não era um publicano só, ele era o chefe dos publicanos. Então, o que aconteceu lá em Jericó, ao sair Jesus de Jericó, Jesus vai encontrar uma situação da mais terrível, não é? Que é justamente Bartimeu. E aí, meus amados irmãos, veja que Jesus, ele é o caminho. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Amém. Jesus é o caminho, mas Bartimeu não está no caminho. Bartimeu está na beira do caminho. Está na margem. E aí, eu fico pensando, irmãos amados, toda vez que você lê esse texto, pense em alguém que está fora do caminho. Uma pessoa que está completamente nas trevas. Porque o caminho é luz, mas fora do caminho, trevas. Uma pessoa que está lá e diante da situação, o que ele poderia fazer? Nada. Aquela situação era cômoda no sentido de a pessoa dizer assim, pronto, é ficar aqui até morrer e acabou. E eu pergunto aos irmãos, se Jesus não tivesse entrado com providência na vida daquele homem, qual era o fim daquele homem? Era justamente isso. Ele ia do caminho morrer e acabou. E ninguém jamais ia saber nada a respeito desse homem. E cego ainda. Cego, sem ver nada. Sem ver nada. Né? Aí, meus amados irmãos, o que nos chama a atenção agora é justamente quando o texto vai dizer para nós o seguinte, que a história desse homem, o resumo da história desse homem, que eu falei para os irmãos, aqui diz, ele tinha um nome, Bartimeu. Bartimeu, Bar significa filho, Timeu era o nome do pai dele. Então, filho de Timeu. Aí eu sempre já preguei isso em vários lugares. Tem gente, irmãos amados, que não é conhecido pelo nome, pelo valor da pessoa, é conhecido pelo valor de outra, não é? Uma vez mesmo, aqui na igreja, uma pessoa, nós estávamos conversando entre amigos, aí chegou uma pessoa e identificou um dos membros ali da conversa pelo irmão dele. Falou assim, você é irmão de fulano de tal? Ele disse, não, eu sou fulano de tal. Ele não gostou de ser identificado com o nome do irmão. Mas, irmãos amados, isso não é sabedoria nossa. Tem gente que não conhece a gente e não sabe o valor que nós temos. Conhece o valor de alguém que é próximo nosso, um irmão, um pai. Então, qual é o valor de Bartimeu? Nenhum. Se alguém tinha um pouco de valor, porque pelo fato de ele ser mendigo, o pai não tinha muito recurso para ajudá-lo. Então, no caso aí, mas Bartimeu é o que tinha o nome. Então, o nome não era dele, o nome era do pai. Era apenas um filho de Timeu. Apenas um filho de Timeu. É verdade. E o texto vai dizer aqui também, para nós, que ele, como eu disse aos irmãos aqui no começo, ele está associado ao problema. Bartimeu, o cego. Irmãos, eu confesso diante do Senhor que eu vejo aqui muita revelação de Deus a respeito dessa situação. Porque cegueira na Bíblia não falta revelação de Deus a respeito desse assunto. Porque não é somente a pessoa não ver as coisas do mundo, não ver a luz. É muito mais do que isso. Porque tem pessoas que têm olho, mas não enxergam também. É verdade. Não é? Não tem cegos que veem?
não é um contrassenso dizer isso, mas é verdade. Existem pessoas que têm os olhos, mas não enxergam. É aquele cantor. E tem pessoas que não veem com os olhos, não enxergam. Aquele cantor que canta bem mesmo, aquele, esqueci o nome dele, o famoso aí, que é cego. Exatamente. Né? O rei Charles, por exemplo, era um cego, né? E se tornou um rei, né? Nos Estados Unidos. E aí, meus amados irmãos, eu queria que os irmãos percebessem que o problema, quando é associado à nossa família, é um problema, é a nossa vida, é um problema muito sério, né? É um problema. Aí agora parece que é porque isso tira o mérito, porque eu não posso entender que alguém, fulano cego, como se isso fosse um elogio. Não. Não é? É como se, porque fulano aposentado, o que ele está dizendo? Uma pessoa que não serve mais, uma pessoa que não serve mais trabalhar, a pessoa que está agora, né, pronto, já encerrou, a pessoa que já parou. Então a gente tem determinadas palavras que determinam o estado da pessoa. E aí, como se fosse pouco isso, aí o texto vai dizer, filho de Timeu, tinha uma família, mas uma família que não podia fazer nada por ele. Por que eu sei disso? Porque o texto diz, estava sentado junto do caminho, mendigando. Não é um resumo perfeito da história desse homem aqui? Não podia, em outras palavras, dizer tão claramente o estado da vida desse homem. É verdade. Precisava dizer mais alguma coisa? Não precisa. Tudo que a gente precisava saber a respeito de Bartimeu está aqui. Filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, pedindo ajuda para quem pudesse passar ali, para lhe socorrer na sua necessidade. Se alguém quisesse dar, tudo bem, porque esmola não se pode exigir. Esmola se pede, e se a pessoa tiver boa vontade, dá. E se não tiver, não dá, e pronto. E a pessoa não pode reclamar. E aí, meus amados irmãos, vem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês agora. O texto vai dizer que esse homem, usando de uma faculdade que ele era favorável, que era o ouvido, ouvindo que era Jesus de Nazaré, e a gente vai entender que ele não apenas ouviu falar simplesmente de Jesus. Quem falou para Bartimeu a respeito de Jesus, lhe deixou convencido de que Jesus era mais do que um homem, porque ele chama Jesus filho de Davi. Então ele chama de o prometido, o Messias. Porque da família de todo israelita, todo judeu, sabia que da descendência de Davi viria justamente o Cristo. E Bartimeu identifica Jesus justamente como filho de Davi, como Cristo. E aí ele diz, Jesus, filho de Davi, coloca o teu coração na minha miséria. Porque a palavra misericórdia é isso. Coloca teu coração na minha miséria. E Jesus coloca. Amém, querido? Glória a Deus. Irmãos amados, é uma coisa que Jesus é especialista em colocar o coração dele na miséria da pessoa. É verdade. Irmãos amados, tem hora que a gente até tenta, né? Como seres humanos, tem hora que a gente tenta, mas não consegue, porque muitos nossos recursos são limitados. É verdade. Mas, na verdade, queridos, já aqui, nesse texto aqui, a gente vai perceber de maneira bem clara que ele usa dessa faculdade do seu ouvido e depois usa também um outro recurso, que é o clamor. Irmãos amados, será que a gente não vê? Será que a gente não percebe que esse texto está falando aqui, que esse é um recurso da nossa felicidade, é buscar a Jesus, é invocar o nome de Jesus, na verdade, fazer de Jesus, na verdade, o centro de toda a nossa vitória? Porque ele não podia dizer assim, ô Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? Não, ele tinha certeza absoluta que Jesus poderia fazer o que ele precisava. E eu pergunto aqui, nós temos certeza que Jesus pode fazer? Glória a Deus, amém, querido? aleluia. Irmãos, já imaginou você dobrar o joelho e não ter certeza de que Deus pode fazer alguma coisa por você? Isso é muito triste. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Nós temos certeza, se nós clamarmos aqui como nós clamamos, Deus nos ouvirá. Deus nos dará a vitória de que tanto precisamos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí agora eu queria que os irmãos percebessem que se ele incomodou alguém, é porque as pessoas viam o desespero dele. Mas o desespero de um desesperado
Ó, o desespero de um necessitado, de um miserável igual aquele ali. Qual o valor que esse homem pode ter para Jesus? Alguém podia pensar assim? Para que Jesus pode dar? Um homem que em si mesmo não tem nada. E as pessoas tomam de uma ousadia, porque a gente fica pensando, meu Deus, como nesse mundo as coisas são contrárias. É verdade. As pessoas deveriam ajudar o necessitado, mas o que faz? Vai repreender o necessitado ainda. E a gente não precisa nem dizer que palavras eles utilizaram. Para, moço, cala a boca, rapaz. Cala a boca, miserável. Não é? Então, você acha que Jesus vai dar atenção a um homem como você? Mas, irmãos, eu fico pensando, vocês estão vendo aqui, agora nós vamos ver aqui de maneira clara. Quando você usa a fé, nada consegue lhe parar. Uma multidão, muitos, aqui não fala que foi pouco não, muitos, cada um dando uma palavra, cala a boca, moço, outro, cala a boca, moço, cala a boca, moço. E aí, pelo fato de ele estar movido pela fé e a total confiança na pessoa de Jesus, ele não diminui, ele não muda a sua linguagem, não, ele continua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coisa linda, não é? Isso é muito lindo, irmão. Irmãos, eu creio que Deus está falando nessa manhã para nós, é justamente, não pare, não deixa ninguém calar você, não deixa ninguém diminuir o teu impulso, a tua fé, a tua confiança em Jesus, continua clamando, porque Ele tem um resultado para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos o repreendiam para que se calasse. Aí olha como Marcos, através de que foi Pedro que realmente lhe contou tudo isso, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, eu não queria nem usar assim, falar dos versículos, mas eu queria que os irmãos agora olhassem para essa atitude de Jesus, e Jesus parando. Viu que eu fiz uma referência em Jesus parar? Vocês imaginam, irmão, aquele curso, aquela multidão, os discípulos, porque depois que vocês sabem, depois que a gente está saindo de uma cidade, a gente agora quer tomar caminho, já tomou a direção, agora quer ir embora. Não é? O senhor já viajou muito, sabe quando ligou o carro, entrou na estrada, qual é o propósito agora? É chegar, não quer parar. Se furar um pneu, a gente já fica triste, porque a gente, eu queria chegar a tal hora e tal, mas Jesus, irmãos amados, ouviu que aquele pedido ali era realmente de fé. Amém. Irmãos amados, se os irmãos observarem bem, Jesus faz uma obra completa na vida desse homem. Completa. Completa. Nós temos que acreditar nisso. Jesus tem uma bênção completa para nós. Amém, querido? E aí, olha o que nós vamos ver aqui agora. E Jesus parando, disse que o chamassem. Jesus, diante daqueles que estavam repreendendo Jesus, não, vai lá, por favor, vai lá. Traga um cego à minha presença. Vocês não estão repreendendo? Olha aí, ó. Não, vocês. Não, agora eu quero mostrar a vocês que eu quero atender esse pedido. Esse homem me convenceu, esse homem me dá toda a confiança, porque, irmãos amados, lembra que eu falei aqui recentemente sobre a mulher Sirofenícia, que Jesus não queria dar ouvido àquela mulher, mas esse aqui ele queria. Esse aqui ele estava com toda a atenção. Chama o cego à minha presença. E agora, meus amados irmãos, com certeza foram os discípulos, né? Esses que, por certo, uma atitude que Jesus, quando chega, os discípulos chegam até Jesus, embora que o texto não diz, mas a gente entende que quem tem prontidão para atender são aqueles que servem a Jesus. E aí, irmãos amados, olha que mensagem extraordinária. Aí a Bíblia disse, e chamaram o cego. Bartimeu, pode parar de clamar agora. Falou, vou parar não, rapaz. Vou parar não, eu vou continuar, nem adianta mandar parar. Não, mas pode parar, porque eu tenho uma mensagem para você. Qual é a mensagem que você tem para mim? Tem ânimo, rapaz. Deixe de desespero. Seu desespero agora realmente teve fim. Por quê? Por quê? Levanta-te, porque Jesus está te chamando. Glória a Deus, aleluia. Irmão, isso é muito lindo, não é, irmão? Isso aqui é muito glorioso. Ó. Jesus está te chamando. Irmãos, a gente não pode achar que isso é simples.
apenas trazer a sua presença. Não, não, não. Irmãos, é tudo que a gente quer na nossa vida. É saber que Jesus está interessado em nós. É saber que Jesus está agora disposto a fazer algo tremendo na nossa vida. Você está no lugar certo. Jesus pode fazer algo tremendo na sua vida nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, que Ele te chama. Agora, eu disse a vocês que eu gosto muito de falar sobre esse versículo 50 aqui. Esse versículo 50 para mim é um versículo muito... Inclusive, Deus sabe que eu não estava pensando em falar sobre esse texto aqui. Foi aqui que Deus me deu esse texto. Mas eu vinha conversando com a Ari e eu lembrei justamente dessa passagem aqui. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa. Irmãos amados, isso aqui é surpreendente. Surpreendente por quê? Irmãos amados, quando a pessoa, o mendigo, geralmente ele tem a roupa da mendigância. Porque se um mendigo for de paletó e gravata, o que vocês acham? Será que alguém vai atender? Não vai. Não vai. Mas se a pessoa vê uma pessoa bem, não precisa estar de paletó e gravata, mas se a pessoa é bem vestido, bem calçadinho, e a pessoa pedir esmola, a pessoa vai lá e diz, ô rapaz, vai lá, não pode, porque a pessoa tem que mostrar miséria para a pessoa atender. Então eu queria que os irmãos lembrassem bem, aquela capa da miséria que ele tinha, era para quê? Para o mundo ter piedade dele. Para ver se ele conseguia convencer as pessoas que o seu estado era miserável, para poder dar alguma coisa para ele. Só que quando Jesus chama, ele poderia ter levado para Jesus ver também a miséria. Só que pelo fato dele crer que Jesus não era um homem, mas mais do que homem, ou um simples homem, mas mais do que um simples homem, aí eu vejo uma coisa extraordinária. O que é? É que ele trata Jesus dizendo assim, enquanto o mundo olha para a minha aparência, ele vê o meu coração. Aí ele tira a capa. Essa capa não vale para Jesus, porque Jesus não precisa ver a minha capa, não é? Para que ele possa se compadecer de mim. E aí, meus amados irmãos, olha só, e ele lançando a sua capa, levantou-se. E aí lembra que o texto diz lá atrás? Ele estava assentado. Ia morrer assim. Mas agora, irmãos amados, ele fica de pé. Ele fica de pé. Por que fica de pé? Porque acreditou que a oportunidade chegou. Aleluia. Vou repetir para você guardar no seu coração. Ele acreditou que a oportunidade chegou. Eu creio assim também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer que para nós, olha só. E Jesus, falando, disse-lhe, que aí o texto vai dizer que ele lançou de si a sua capa e levantou-se e foi ter com Jesus. Antes de passar para o 51, eu queria só frisar aqui com os irmãos. Já estou terminando, irmão. Quando ele chega, você imagina ele caminhando até Jesus, a expectativa. Porque a gente precisa atentar que a Bíblia se levantou-se e foi ter com Jesus. Então a gente tem que pensar no espaço de tempo e na distância, né? Entre ele e Jesus. E aí ele vai andando, vocês imaginem bem, agora com aquela palavra, ele te chama, Jesus está te chamando, e ele falou que ele queria perfeitamente que Jesus era o Cristo. Aí, olha só que coisa extraordinária, eu vejo aqui algo que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é justamente o texto, quando ele chega até Jesus, Jesus não... O que é que você quer assim, como se fosse assim, apenas perguntar, por que esse desespero todo? Não. Olha como Jesus é direto na situação. Chega de sofrimento, porque Jesus, irmão, tem pressa para nos ajudar. É verdade, glória a Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus tem pressa para nos ajudar. A gente nem sempre tem pressa para buscar Jesus. Nem sempre tem diligência para buscar o Senhor na nossa necessidade. Mas aqui não. O texto diz, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Lembra que eu disse aqui recentemente? Irmão, Jesus não fala isso para qualquer pessoa, não. Essa palavra a gente não pode aplicar a qualquer pessoa. Eu vou dizer a vocês que Jesus não é incoerente. Porque se Jesus dissesse isso a qualquer pessoa, ou então para todas as pessoas, eu posso garantir a vocês que nem todo mundo sabe o que na verdade precisa. É verdade, é assim mesmo. Tem pessoas que não enxergam, irmão. E agora é um cego da sua total realidade. Tem gente que não sabe nem o que está precisando. Você perguntar, o que é que você quer? Aí ele ia, será que eu quero isso, aquilo, outro? Será que é um emprego, é um casamento? Ele não ia saber pedir. Porém, Bartimeu, ele tinha consciência
Por isso que Jesus lhe dá a liberdade de escolher, de pedir o que ele quisesse. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus podia... Será que Jesus não sabia que ele era cego? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Será que Jesus não sabia que, na verdade, o que ele precisava? Mas Jesus queria dar a ele a oportunidade de contar para todo mundo que ele tinha consciência da sua real situação. Porque enquanto estava ali sentado, irmão, ele pensava, olha que estado eu estou aqui, a meditação, isso aqui, para a gente tivesse tempo, a gente poderia largar falando sobre Sansão. Sansão nunca parou na vida para pensar na sua real situação. Mas um dia, quando ele foi preso no moinho, que ele ficou rodando um moinho lá, no lugar do animal, rodando aquele moinho, e o texto diz que quando ele começou, e o cabelo foi crescendo, aí o cabelo crescer significa que o entendimento voltou, a comunhão com Deus, o casamento, o cabelo dele era o voto de nazireado, e aí quando aquilo voltou, o irmão viu o que aconteceu, quando ele realmente, o final da vida dele, como ele entendeu a missão que Deus havia lhe dado. E aí, meus amados irmãos, é o que acontece com Bartimeu. E o cego lhe disse, mestre. E aqui não é professor, aqui é Rabone, não é? Mestre dos mestres. Que eu tenha vista, que eu volte a enxergar. Aí eu fico pensando, meus amados irmãos, eu vejo isso aqui como uma coisa completa. O único problema na minha vida, Jesus, é porque eu sou cego. Alguém pensa que muitas vezes, irmão, que tem muita coisa na nossa vida errada, não sei o quê. Porque, se irmãos observar, pelo fato de ser cego, olha a situação. Será que se ele morava numa casa, será que a casa dele era arrumada? Como é que uma pessoa cega que não tem condição de fazer, se estava sujo, não sabe se está sujo e tal, não é? Se está desarrumado, não sabe se está desarrumado, porque muitas vezes a condição. Mas aí ele não olhava isso. Ele olhava, ele não pediu outra coisa. Jesus, meu problema é cegueira. Se o senhor resolver a cegueira, pronto, meu problema está resolvido, não tenho outra necessidade maior do que essa. E aí, veja que ele agrada a Jesus, e aí o texto vai dizer, e Jesus lhe disse, vai. Olha que palavra que Jesus, vai. Irmãos, senhor, eu te despeço. Jesus despediu o homem, mas despediu como? Vai, a tua fé, seus irmãos estão vendo agora? O que foi que fez Bartimeu receber a bênção? Foi a sua fé, a sua total confiança, a sua persistência, a sua perseverança. Ele não mostrou fraqueza na sua fé para com Jesus, e ele mostrou o seu brilho, continuando a clamar, até que ele foi ouvido. Por isso a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Quantas vezes nós queremos desistir? Já pedi tanto, mas você deve lembrar que Jesus disse, eu não vou me cansar de lhe ouvir, pode clamar, porque quando chegar o tempo, quando chegar a hora, eu vou tomar providência. E aí, irmãos amados, isso aqui é muito lindo, muito extraordinário, olha só, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, estou vendo aqui agora que alguns até traduzem, a tua fé te curou. Mas é mais amplo a questão de salvou, porque uma pessoa que crê que Jesus é o Cristo, ele é o Salvador. Então, se ele crê que Jesus é o Salvador, não só Jesus o cura, mas Jesus também lhe salvou a alma. E aí, a maior prova disso, que ele foi salvo, é que a Bíblia diz, e logo viu. Não foi uma cura gradativa. Aí ele começou a ver algumas luzes. Não. Imediatamente a sua visão voltou. Né? E agora ele torna a enxergar. E aí o texto vai dizer, e seguiu a Jesus pelo caminho. Mudou a história. Irmãos amados, se a pessoa fala que seguiu a Jesus pelo caminho, então significa que agora ele não voltou para viver a vida de antes. Jesus é o caminho. Foi dali para frente. Jesus é o próprio caminho. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, tome posse disso. Deixa tudo para trás e de agora em diante, para o caminho que Jesus lhe aponta. Deus abençoe, em nome de Jesus.